Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, está começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje a gente vai repercutir aí alguns assuntos importantes da semana, né? Essa situação do Soteldo, né? Também a aprovação do voto virtual aí, e também essa vaquinha que o Santos está fazendo aí para arrecadar recursos e pagar as dívidas relativas aí à FIFA. Bom, comigo sempre aqui, Matheus e Longo. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe. Tudo tranquilo, Longo. Tranquilo, na verdade, eu não tô tranquilo, porque o que aconteceu ontem foi uma aberração no Conselho Deliberativo do Santos, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouco. Mais um abraço para a torcida santista, que a gente espera que venha dias melhores. É isso aí. E aí, Longo? Fala, Felipe. Tudo tranquilo, Matheus? Bom, o Matheus já falou que não tá tranquilo, né? Então... poderia estar um pouco melhor, né? Poderíamos estar bem melhores, eu diria, se não fossem essas administrações desastrosas que insistem em continuar no Santos. É isso aí. Só reforçar para o pessoal aquilo que a gente já informou no Twitter, né? A gente iria gravar essa semana aí com o Rodrigo Marino, mas houve um problema aí da agenda, um imprevisto, está sendo reagendado, e semana que vem a gente retoma aí as entrevistas e logo também o Marino vai ser entrevistado aí. A gente quer entrevistar, né, todos os pré-candidatos, justamente para ajudar os sócios que vão votar, também para isso, né, para que possam fazer uma boa escolha e a gente consiga ter gestões melhores, porque essas últimas aí estão caprichando, hein? Bom, vamos lá. Sobre o Soteldo, gente, o Santista já deve saber aí, né, na última quarta-feira, né, no dia 21 aí à noite, o Conselho Deliberativo se reuniu e votou, né, de forma online aí. O Soteldo, então, ele teve os 50% que o Santos tinha adquirido já do Atipato, adquiriu, mas não pagou um centavo, né? É bom lembrar. O Santos devolveu, o Conselho, na verdade, aprovou essa negociação do Santos devolver, não está sacramentada ainda. O Santos ainda discute alguns detalhes, pelo menos até a gravação, né, do podcast. Pode ser que entre alguma cláusula, alguma coisa assim, a gente vai debater aqui. Mas o Conselho aprovou, então, com 83 votos a favor, né, e contra 71 votos contra, e 8 abstenções. Então foi bem apertado ali, 52%, né, dos conselheiros participantes dessa reunião online aí votaram a favor dessa negociação. Então, com isso, o Atipato perdoa aquela dívida, né, de 3 milhões e meio aproximadamente de dólares, né, relativos aos 50% que o Santos comprou no começo do ano passado e não pagou, né, sacramentando a negociação, o Atipato perdoa essa dívida, enfim, algumas outras multas aí que eles estavam pleiteando também, aquela questão de que eles estão cobrando, que por enquanto eles perderam, mas com certeza ainda correria na FIFA, né, do Santos ter que pagar os outros 50%, já que recusou a proposta do Atlético Mineiro no começo do ano, e o Santos fica aí com 10%, vai ficar, né, se for sacramentado mesmo, pelo menos por enquanto são os termos do acordo, né, ficaria com 10% aí do lucro, né, na verdade, de tudo que exceder 8 milhões de dólares, só que isso contando até 10 milhões de dólares, ou seja, se a venda for acima de 10 milhões de dólares, o Santos vai ter aí apenas a diferença entre os 8 milhões e os 10 milhões, ou seja, apenas 10% dessa diferença aí de no máximo 2 milhões de dólares. Então o Santos vai, havendo uma venda no ano que vem, o Santos lucraria aí no máximo 200 mil dólares. Esses são os termos atuais, tá? Enfim, então, em linhas gerais foi isso que aconteceu, né? O Santos agora, sacramentando isso, o Soteldo volta a ter 100% dos direitos econômicos do Soteldo, voltam a ser do time chileno, ok? Vou começar então com o Longo. O Longo já deu uma pequena deixa aí, que ele também não gostou muito, eu particularmente achei que foi realmente bem, bem absurdo esse negócio, mas daqui a pouco eu dou minha opinião. Vai lá, Longo. Então, o que aconteceu em relação ao caso Soteldo, eu acho que não acontece nem em time de várzea. Um time de várzea é mais organizado do que as administrações do Santos. E por que eu falo isso? A gente só está presenciando essa aberração que é a negociação do Soteldo com o Atipato porque o senhor José Carlos Pérez comprou, entre aspas, o jogador e não pagou um centavo. Não pagou um centavo do jogador, usufruiu do jogador. E daí, o que vai acontecer? O Atipato meteu o Santos na FIFA, o Santos foi proibido de contratar. Aí não tem dinheiro.
Aí o senhor Orlando Rolo vem com uma ideia mais mirabolante ainda para tentar apaziguar de alguma forma, para tentar reverter essa questão da negociação, e não consegue. Porque, assim, ao mesmo tempo, você libera talvez o principal ativo do Santos na atualidade, que é o Soteldo, um jogador que traz retorno técnico, traz retorno, com certeza ele deve trazer retorno financeiro, questão de venda de camisas, porque a criançada gosta muito do Soteldo. Para quê? Para você lucrar $200 mil com uma possível venda e talvez servir no de barriga máximo de aluguel. isso, né? No máximo isso. E servir de barriga de aluguel para daí em 2021 ele aparecer onde? Num Atlético Mineiro, num Flamengo, num Palmeiras? Não sei, tô chutando. Então, o mínimo que eu espero é que tenha uma cláusula que vete negociação com clubes brasileiros. Por quê? Hoje mesmo eu vi uma notícia do Lucas Mussetti na Gazeta que o Santos está atrás de reforços, que o Cuca teria pedido um meia e um atacante. Quer dizer, você não tem dinheiro para tentar manter o Soteldo, para tentar negociar a dívida de alguma forma, mas você vai contratar novos jogadores que muito possivelmente serão de um nível técnico, muito possivelmente não, com certeza serão de um nível técnico abaixo do Soteldo, e daí o senhor Orlando Rolo colocando amigos dele, fazendo novas contratações em relação a esse período de gestão que ele está, são 3 meses e ele está contratando gente nova para ficar 3 meses, demitindo funcionários antigos, correndo o risco de sofrer processos trabalhistas. Então, a gestão do Santos como um todo, nos últimos anos, é um desastre. E a cereja do bolo é essa negociação ridícula do Soteldo com o Achipato. E aí, Matheus? Então, para mim, foi um absurdo que aconteceu ontem na última quarta-feira, a reunião do Conselho Deliberativo. Eu aplaudo os 44% de conselheiros que votaram contra esse absurdo, porque vendeu o seu principal ativo. Hoje, o principal ativo do Santos é o Soteldo, que se você pegar os pontas, né, o Soteldo é um jogador que joga do lado do campo. O Everton Cebolinha foi vendido por 22 milhões de euros. O Pedrinho, que não jogou nem 30% do que jogou o Soteldo, o Pedrinho no Corinthians não jogou nem 30% do que jogou o Soteldo, e eles têm idades parecidas, 22, 23 anos. Uhum. O Pedrinho foi vendido por 100 milhões de reais para o mercado europeu, e o Soteldo sai por 20 milhões de reais, que é o perdão da dívida. A conta é essa. O Santos recebe 20 milhões de reais e um 10% excedente de 8 milhões de dólares, como você falou, e vai dar no máximo 200 mil dólares, depende da conversão do dólar, mas um valor muito pequeno. Né? A conta simples é, o Santos deixa de e fica liberado esses 20 milhões de reais. Então, você está vendendo o Soteldo, doando o Soteldo, que é a palavra certa para mim é doação, por 20 milhões de reais, sendo que ele vale muito mais do que isso. Ele se valorizou no Santos. Tudo bem, o Santos não pagou o jogador. O Pérez foi irresponsável de contratar um jogador sem ter condições, mas o Santos contratou. O Santos tinha, antes dessa negociação que deve ser finalizada, o Santos tinha os direitos federativos do jogador. Tinha 100% dos direitos federativos e 50% dos direitos econômicos. O jogador se valorizou por causa do Santos. Se você perguntar para a maioria dos especialistas que acompanham futebol, ninguém sabia quem era o Soteldo. O Soteldo se valorizou porque jogou no Santos. Ele fez o tanto é que no começo dele, o pessoal muita gente tirou sarro, né? Falou, porque é baixinho, porque não sei o quê. Não conhecia. Então, não conhecia o Soteldo, quase ninguém conhecia o Soteldo, só a galera que acompanha mais futebol sul-americano, categorias de base, porque o Soteldo se valorizou num Mundial Sub-20, que ele foi muito bem. Então o Soteldo se valorizou por causa do Santos, por causa da camisa do Santos, porque o Santos tem uma exposição que não é comparado com o Flamengo, Corinthians, mas o Santos tem uma exposição grande. Então o cara que se destaca no Santos, o jogador se valoriza. Então, se o Soteldo valia 13 milhões de dólares quando o Santos teoricamente comprou, agora ele vale pelo menos 12, né? Vamos pegar pelo menos 12, que foi a proposta do Galo, do Atlético Mineiro. Então o Soteldo hoje, pelo menos, vale 12 milhões de dólares para mercado aqui interno, né? Aqui na América do Sul. E para a Europa, o Santos venderia o Soteldo por no mínimo 15 milhões de euros. É só você pegar os jogadores pontas, né, atacantes jovens, e sair para a Europa. Então foi um absurdo que aconteceu ontem. O Rolo não tem desculpa. O Santos não tem dinheiro. Qual é a sua dica para o Santos solucionar financeiramente? A gente aqui não é presidente. O que a gente tem que olhar é que o Soteldo era um ativo importantíssimo para o clube. Tecnicamente, como o Longo falou, em marketing, porque o Soteldo, a criançada adora o Soteldo,
eu esqueci o nome, tem um usuário, né, no Twitter que postou um vídeo, quando tinha negociação com o Al Hilal, o filho dele, né, chorando porque o Soteldo ia embora. Eu esqueci o usuário que postou, né, o filho dele, ele postou um vídeo do filho dele chorando porque o Soteldo poderia ir embora, se vê a idolatria que algumas crianças têm com o Soteldo. Já vi foto de uma criança imitando o cabelo do Soteldo. Então você vê como que o Soteldo tem ascensão com as crianças. Então o Santos perde um público muito grande. E você imagina, Felipe, Longo, quem está acompanhando a gente aqui, o podcast do Peixão, se amanhã o Soteldo for pro Flamengo, pro Atlético Mineiro, que para mim vai ser para um desses times, ou é o Acho Flamengo ou é o Acho Galo. Para mim tá na cara que a negociação tem algum time brasileiro envolvido, e na minha opinião, ou é Flamengo ou é Atlético Mineiro. Imagina uma criança, a ascensão que o Soteldo tem nessas crianças, pode muito bem um cara começar a torcer pro Flamengo por causa do Soteldo. Pode muito bem o cara começar a torcer. Isso tem cheirinho de Atlético Mineiro, cheirinho de São Paulo. Tem cheirinho de Atlético Mineiro, mas eu não descarto o Flamengo. Como eu não tenho informação, né? Eu coloco esses dois times que poderiam comprar o Soteldo. Então o Santos perde tecnicamente, porque o Soteldo, na minha opinião, é o segundo melhor jogador do time. O Santos perde em marketing, em produto, porque o Soteldo tinha uma ascensão perante as crianças muito grande, vendia camisa, então era um cara que dava retorno não só dentro de campo como fora. E o Santos é desmoralizado, o Santos vai ser barriga de aluguel de um time minúsculo do Chile. Então, o Rolo tinha que buscar outras alternativas. A gente entende a situação financeira do Santos, não tem dinheiro para ficar contratando jogadores. A gente entende tudo isso, mas tinha que buscar outras alternativas que não, para não doar o Soteldo, porque o Santos doou o Soteldo. Isso para mim é inadmissível, foi uma noite triste na história do Santos. Só um detalhe que aí... Oh, diga lá, diga lá. É a segunda vez que o Santos serve de barriga de aluguel. Porque com o Jean Lucas foi a mesma coisa. Jean Lucas, né? Eu falei, fugiu o nome agora. Jean Lucas, volante. O Jean Lucas. Do Flamengo, O Santos serviu de barriga de aluguel. Mas o Jean Lucas, a gente ficou bravo, né? Mas a gente não fala tanto, porque não era nosso, né? O Jean Lucas não era do Santos, estava emprestado. E é um jogador que, por mais que ele seja um bom jogador, eu acho que ele é um bom volante, não tinha, né, a ascensão na torcida, na criançada, e tecnicamente não fazia a diferença que o Soteldo fazia. E era o Flamengo do outro lado, né? O Santos está sendo barriga de aluguel do Huachipato do Chile. Se você perguntar na rua para as pessoas, perguntar o Huachipato, as pessoas não conhecem o Huachipato. E o Santos vai ser barriga de aluguel do Huachipato. Só um detalhe que eu acabei esquecendo, também, né, efetivando aí o acordo, o Huachipato pagaria, né, vai pagar aí cerca de R$1 milhão que é relativo aí à dívida do Santos de direitos de imagem, né, que o Santos tem com o atleta. Oi, diga. Tem outro detalhe, né, no documento que foi divulgado pra gente, nas redes sociais, para os jornalistas, o Huachipato pode vender o Soteldo amanhã. Se o Santos finalizar o negócio, não é que o Soteldo fica até fevereiro no Santos. O Huachipato pode vender o Soteldo a hora que ele quiser. Então, se em janeiro tiver uma proposta, o Soteldo pode ir embora e o Santos não vai ter ingerência nenhuma no negócio. Aí vamos ver como é que vai ficar também, né? Contratualmente, se há a possibilidade de alguma cláusula nesse sentido, para que ele fique pelo menos até o final da temporada, porque agora praticamente é como se fosse um empréstimo, né? Finalizando isso, é como se ele ficasse emprestado ao Santos, né? E assim, não compensa um time brasileiro vir atrás do Soteldo agora. Ele não vai poder utilizar... por conta do brasileiro. Sim. Não vai poder jogar no brasileiro, né? Só alguns pontos aí, né? Essa questão de exposição que o Matheus colocou. Realmente, aqui no Brasil, a gente sabe que o Santos não tem um espaço grande na mídia. Muitas vezes, um programa de 2 horas, eles colocam 3 minutos do Santos e 3 minutos, infelizmente, até com informações aí que não estão muito corretas, né? Enfim, o espaço que o Santos tem na mídia, né, na grande mídia, não é o espaço, né, nem perto do espaço que o Santos mereceria, né, pela camisa que tem, pela história que tem. Mas, internacionalmente, o Santos tem uma vitrine muito boa, o Santos é muito bem visto, inclusive por conta da base, né, a base do Santos revela muitos jogadores, e o Santos é muito conhecido, né, é o time brasileiro mais conhecido lá fora, até por conta do Santos 60, aquele Santos do Pelé, que, aliás, essa sexta-feira o Pelé completa 80 anos, vida longa ao rei, né? E, enfim, exatamente a camisa 10 do rei, que é a camisa que o Soteldo usa hoje, né? Então, realmente, eu acho que é um negócio muito triste, esse negócio.
Como o Longo bem disse, existe uma negociação, na minha opinião, que foi ruim, que foi precipitada por parte do Santos, muito precipitada, até porque, pelo que a gente sabe, o Santos não corria o risco de perder pontos rápido, né? Inclusive a punição das 3 janelas em si, ela só valeria a partir da próxima janela, né? É que o Santos tem essa punição agora do transfer ban, porque tem também a reclamação, né, a queixa do Atlético Nacional. Então, é por conta disso, né? Tanto é que resolvendo a questão do Atipato, salvo engano, o Santos precisa ainda resolver com o Atlético Nacional para poder voltar a inscrever jogadores, né? Então, enfim, é muito triste, muito precipitado, né? Como o Longo disse, né? É um reflexo de uma gestão Pérez muito ruim. Na verdade, o Santos teve aí uma trinca, né? Os últimos 3 presidentes, realmente, assim... né? Você coloca o rolo aí sim, junto. sim, tem o rolo também, mas assim, eu tava falando do Pérez para trás, né? O rolo também tem os seus erros, mas eu digo assim, o Pérez, falando especificamente dele, né? Até ele, daqui a pouco eu falo do rolo. O Pérez, para mim, foi a pior, assim, eu tenho 32 anos. Para mim, a pior gestão financeira que eu vi no Santos Futebol Clube foi a gestão do Pérez. Nós não sabemos se há ilícitos, não sabemos se há desvios, isso, né, até onde a gente sabe está sendo investigado. Agora, em relação à competência, ao bom uso dos recursos financeiros, foi assim, assombroso, né, o trabalho do Pérez, foi muito ruim em gestão financeira. Eu lembro até que a gente fez um podcast falando, né, naquele relatório da Pluri no começo do ano, em que a gente já falava que o Santos teve um superávit enganoso, vocês com certeza lembram, e muita gente também ouviu aí, né, o episódio, que foi com o Felipe, né, enfim, que é gestor, tem aí trabalho já em clubes, e então a gestão financeira do Pérez, ela realmente levou a situação até esse ponto, né, de ter várias reclamações na FIFA, né, de ter várias punições, e o Santos ter que chegar a um ponto de tomar ali uma decisão. Agora, a decisão do rolo, né, por um lado, eu acredito que ele fez bem em pedir ajuda aí para criar esse comitê de transição com representantes de todas os pré-candidatos aí, né, das chapas, né, mas eu acho que aí houve uma precipitação grande, né? O Matheus colocou um ponto interessante, muita gente acaba criticando, né, mas quem está reclamando, que solução que teria? Veja, eu não sou gestor esportivo, o Matheus também não é, o Longo também não é, mas a gente está aqui para opinar, para procurar analisar, procurar ajudar os santistas a formarem opinião e estimular o debate. O que acontece? Há experiências de outros clubes, há experiências do próprio Santos, não sei, de repente, algum parceiro que pudesse investir e ficar ali certo que o Santos devolveria esse valor investido com a venda do próprio Soteldo. Diga, Matheus. Então, o Felipe Ferreira, né, que participou com a gente aqui, Isso. Ele deu uma dica que eu vi no Twitter maravilhosa, que ele falou de fazer uma parceria com o Real Madrid, que o Real Madrid hoje em dia está contratando muitos jogadores jovens, né? Então o Santos poderia dar preferência de compra do menino Ângelo, do Caio Jorge, Marcos Leonardo. O Santos poderia fazer uma integração com o Real Madrid em troca de um dinheiro. Seria uma negociação válida, por exemplo, você fazer uma parceria com o Real Madrid, oferecer preferência de compra, ou você poder vender, por exemplo, se o Real Madrid quisesse um Caio Jorge, um valor menor para o Real Madrid. Então você poderia fazer parceria não só com o Real Madrid, pegar outro clube que tem interesse nos jovens do Santos, para você receber um valor agora. Só uma dica do que o Felipe deu, que eu achei sensacional. Ou até mesmo o próprio Lucas Veríssimo, que tem um mercado na Europa. O Santos poderia já amarrar alguma coisa, adiantar um valor como preferência, algo assim. Enfim, então são várias alternativas. Aliás, isso que o Felipe falou de preferência é o que eu espero, que já está, né, praticamente certo, falta muito pouco aí para ser oficializado esse acordo com o Atipato, né? O Santos poderia fazer, para não deixar tão ruim, poderia fazer uma preferência de compra nesse sentido. Olha, se algum clube brasileiro oferecer o valor pelos 50% ou pelo total, o Santos tem a preferência, o Santos pode comprar, que funciona mais ou menos como foi o empréstimo do Sacha, né, quando o Santos trouxe com a preferência de compra ali com o valor fixado. Então, o Santos poderia estabelecer um valor fixado, né, e aí, de repente, 4 milhões de dólares, por exemplo, pelos 50%.
E aí o Santos, se alguém fizer proposta, o Santos pode pagar esse valor fixado e ficar com os 50% e, enfim, continuar com o jogador. Eu acho que até o Rolo deu uma entrevista aí para a Tribuna, dizendo que, salvo engano, a Tribuna, né, que pretende fazer isso, que pretende... Na verdade, saiu na Tribuna a matéria, mas ele falou com vários jornalistas ontem, né, após a reunião, que tentaria colocar essa cláusula. Eu acho que isso ajuda a não ficar tão ruim, né? Por que eu vejo como um negócio ruim? Pela precipitação, né, como eu falei, e para a imagem, eu acho que, por um lado, até passa uma mensagem de que, olha, o Santos está tentando corrigir uma besteira que fez lá atrás e tentando, de alguma forma, mesmo sem dinheiro, corrigir. Até passa essa mensagem. Então, eu não acho que para a imagem é tão ruim, mas o problema é o ativo que você perde, né? Como o Matheus colocou, o Santos está perdendo um jogador aí que seguramente é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, é um dos melhores camisa 10, né? Hoje aqui no Brasil, sem dúvida alguma. Pela ponta, no 1 contra 1, como driblador, é um dos melhores que tem aqui no continente. E o Santos está perdendo esse jogador, né, sem a possibilidade de vender. Outra, sem a possibilidade de lucrar, né? Porque realmente o Soteldo, antes do Santos, ele era praticamente um anônimo. Era praticamente um anônimo, a não ser pessoas que conhecem, que acompanham muito, são muito interessadas no futebol venezuelano, na categoria de base, mas eu lembro que eu conversava com o meu irmão assim que ele foi negociado e eu falava, olha, eu aposto que ele vai dar certo, pelo estilo, por ser driblador, mas isso por aqueles skills que a gente vê, né, no YouTube, por imagens. Eu não conhecia a fundo esse jogador, né? Eu lembro que o meu irmão falava, não sei e tal. Então, assim, a torcida tinha uma desconfiança, né? A própria torcida do Santos tinha uma desconfiança. E ele veio, arrebentou, ganhou a torcida e até dá a impressão que ele é um menino da vila, assim, porque ele tem um estilo mesmo, que é um estilo muito característico até de meninos da vila, né, de driblador, de ir para cima. Então, assim, é realmente uma pena o Santos, né, não ter a possibilidade de segurar por mais tempo, né, que eu espero que o Santos trabalhe com esse valor fixado, né, enfim, que legalmente que dá para fazer isso. Acho que não tem como colocar cláusula de impedir para vender para time brasileiro, mas tem como colocar esse valor fixado, isso eu sei que tem, para que o Santos tenha essa preferência. Então, eu espero que isso seja feito, né? Enfim, é complicado falar que agora já passou também, mas o Santos poderia também fazer algum acordo de qualquer premiação, porque o Santos vai ter ainda mais duas ou três fases, provavelmente, que ele vai avançar aí, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, qualquer premiação, o Santos poderia carimbar, olha, 10 a 15% vão para o Atipato, por exemplo. Fazer esse acordo com o Atipato para ir pagando aos poucos, né? Já mostraria uma credibilidade, né? E destinar um outro percentual para o Nacional, carimbar também um outro percentual. Enfim, acho que são várias possibilidades, mas nós não somos gestores, nós estamos no dia a dia, não estamos nas negociações também, não sabemos se o Santos tentou isso antes ou não, mas de qualquer maneira, mesmo que tenha tentado, eu acho que foi uma precipitação muito grande e, enfim, o presidente Rolo falando que está difícil conseguir verba para pagar salários, eu acho que não faz nem sentido, então, o Santos cogitar contratar jogadores, né? Se o Santos está vendendo o Soteldo, fazendo essa venda essa devolução dos direitos, né, para se livrar da dívida e, teoricamente, ter um respiro para que o que entrar, né, e até ter uma credibilidade maior, porque tira mais uma punição da FIFA e, de repente, entra um patrocínio, como ele falou, se a ideia é usar isso para pagar salário, então tem tempo que você aumentar a folha salarial, né? Nem contratando funcionários, né, nem contratando jogadores. Eu acho que agora, né, acho que já deu. Diz ele que teve uma economia aí, né, entre as saídas e entradas no setor administrativo. Ainda não tive acesso a esses números, não sei se realmente houve essa economia significativa ou não. Diz ele que sim, que até houve uma economia, mas eu acredito que, assim, mexe muito com uma estrutura, sabendo que daqui a... né, a eleição vai ser 12 de dezembro, né? Praticamente, assim, um mês e meio. Em um mês e meio vai ter eleição, você pode mudar tudo depois, dependendo da gestão que entrar, né? Pode ter uma mudança grande, assim, né, depois da avaliação da próxima gestão. Tem candidatos que falam que vão contratar empresa para fazer análise, né, do pessoal que está lá, enfim. Não sabemos como que o candidato vencedor vai e o seu grupo vão conduzir a situação. Mas, enfim, acho que houve uma precipitação muito grande e é duro, né? É duro chegar a esse ponto, né? Chegar ao ponto de ter uma dívida dessa e ao mesmo tempo,
né, do Santos ter que se desfazer do jogador dessa forma. Acho que foi uma das piores negociações do Santos aí, seguramente. Né, um jogador que eu imaginava que ele saísse no mínimo por 12, 15 milhões de euros. No mínimo, mesmo com a crise, pós-pandemia e tal. Ele tem esse potencial. O Matheus citou bem o Pedrinho. Com todo o respeito, para mim, Pedrinho e Soteldo não cabem na mesma frase. Tá? Não cabem na mesma frase. E o Pedrinho foi vendido por um valor grande aí, que o Santos, enfim, não vai ter como fazer. A não ser que tenha uma reviravolta e, sei lá, o Santos consiga um valor fixado e em janeiro consiga comprar esses 50% novamente, mas pela situação financeira do Santos hoje, a não ser que consiga realmente umas 2 vendas muito boas, né? Enfim, mas é isso. Algo mais sobre o Soteldo, gente? Eu só quero... Você comentou sobre as contratações que o Rolo está fazendo. Como a gente não vai falar desse assunto específico, eu quero deixar meu repúdio que o Rolo fez com as categorias de base do Santos. O Rolo destruiu a base do Santos. Ele não tinha a menor necessidade de contratar quem ele contratou. Ele teve capacidade de contratar Marcelo Fernandes, que a gente já viu no Santos, a gente já viu no Santos B, como auxiliar, que ele assumiu o Santos B não, que ele assumiu o Santos em 2015, ele foi um técnico fraquíssimo. Ele conseguiu deixar o Santos na zona de rebaixamento com Lucas Lima, Ricardo Oliveira e companhia. É um profissional com todo respeito, não tem capacidade para trabalhar no Santos. E que os treinadores não gostam do Marcelo Fernandes, que eu lembro que o Dorival Júnior pediu para afastar o Marcelo Fernandes, e o Jair Ventura pediu a demissão do Marcelo Fernandes. O Cuca não ficou muito feliz em ter o Marcelo Fernandes na comissão técnica, então contratações de Marcelo Fernandes, Arão Alves, o Rodrigo Chip, né, que era o treinador do Sub-20, que era muito bom, muito bem avaliado, como auxiliar do Edinho, com todo respeito ao Edinho, filho do Pelé, merece todo o nosso respeito. Foi o goleiro de 95 do vice-campeonato. Mas que know-how tem o Edinho para ser o técnico e o Rodrigo Chip seu auxiliar. Então as mudanças que ele fez, principalmente na base, me deixou muito triste. E sem a menor necessidade, porque ele vai sair em dezembro. Então o Rolo, na minha opinião, destruiu a base do Santos. Então só deixar registrado aqui. Muitas mudanças aparentemente sem critério mesmo, né? Simplesmente para poder, enfim, mudar por mudar, aparentemente, né? Enfim. Bom, sobre o voto à distância, então, agora um assunto bem mais positivo, né, para a maior parte aí da torcida. A de Soteldo dividiu opiniões, mas a gente percebe que a maioria não gostou, né, dessa negociação. Agora o voto à distância, né, enfim, o Santos, até vou adiantar minha opinião, dá um passo aí realmente muito importante rumo à modernidade, à democracia, enfim. Bom, o Santos teve o voto à distância, né, o voto virtual, né, que foi falado lá, aprovado aí com 128 votos, né, 46 conselheiros votaram contra e 3 abstenções. Na verdade é o voto híbrido, né, que ficou firmado aí, porque o voto presencial ele é obrigatório pelo estatuto, né. O voto virtual ele é previsto no estatuto desde 2011, mas é a primeira vez que vai ser feito, então é realmente algo histórico, e só vai haver o voto presencial se as autoridades permitirem, já que a gente ainda se encontra em meio à pandemia aí do novo coronavírus, né? Queria a opinião de vocês, então, começar aí com o Matheus. Fala, Matheus. Então, acho que o Santos, bem-vindo à modernidade, né? O Santos entrou em 2020. O Santos estava no século passado, na década de 90, então o Santos com essa coisa do voto online, né, o voto à distância, o Santos chega no século XXI, o Santos estava no século passado, então vai ser muito bom, porque não existe, o Santos não existe essa história, que o Santos é de Santos, o Santos é do Brasil, o Santos é do mundo, o Santos tem torcida em praticamente todas as regiões do Brasil, tem torcida do Santos fora do país, então todos têm que ter o direito de voto, não importa a região, a geografia, todos os torcedores têm que ter essa possibilidade, desde que sejam sócios, né? Tem que ter 1 ano, se eu não me engano, de sócio para votar, então todos merecem ter a chance de votar. E o Santos abre um leque de opções. Se o Santos, aqui para frente, em todas as eleições, manter o voto à distância, muitas pessoas vão virar sócios para poder votar. Gente que mora longe, que não pode assistir os jogos, vai virar sócio só para ter essa possibilidade de votar. Então, o leque de opções que abre para o Santos é muito grande. E acaba essa história de Santos é de Santos, porque o Santos é do Brasil, é do mundo, e todas as pessoas, todos os santistas sócios,
merecem a oportunidade de votar, e até quem mora em Santos, São Paulo, quer ficar em casa, abrir o seu computador ou abrir o celular, computar o seu voto e tchau. Não quer enfrentar fila, desgaste, às vezes calor, chuva. Às vezes a pessoa só quer ficar em casa, curtir com a família, acompanhar o resultado na internet, só entrar no computador e votar. Não quer ter esse desgaste de sair de casa. Então, o que eu posso falar é que é o Santos, bem-vindo à modernidade, bem-vindo ao século XXI. É só acrescentar, né, que tem que ser um ano, como o Matheus falou, né, para poder votar, um ano antes do pleito. Ininterrupto é adimplente, né, tem que estar adimplente aí por pelo menos um ano ininterrupto, ser sócio e ser também adimplente. Vai lá, Longo. Longo? Opa, voltei. Diga lá. Não, eu concordo totalmente. Chegou ao ponto que o Santos precisa parar de ter uma mente provinciana. O Santos não pode achar que só ficando refém à cidade e espalhando um pouquinho para a capital paulista é suficiente. Não. Isso torna o processo eleitoral mais claro, aumenta a isonomia, porque permite que torcedores de outros estados votem. E é claro, quem ganha com isso é o sócio, quem ganha com isso é o Santos. Você amplia a concorrência, não fica restrito àqueles grupos. Então eu acho que o processo do voto à distância ele é moderno, ele tem sido adotado em vários clubes, e o Santos não pode ficar para trás, o Santos tem que se atualizar sempre. É isso aí. Eu acho que realmente um passo muito grande, né, para a modernidade. Eu lembro que até conversei com o Avancini, né, que já participou aqui do podcast, enfim, a Mirson Mog, o Reginaldo também Silva, que são aí especialistas, né, em marketing, trabalham com isso. O Avancini, para quem não se lembra, ele implantou isso no Inter, né, ficou muitos anos no Inter lá na parte do marketing, alavancou o plano de sócios do Inter, né, que tem mais de 100 mil sócios aí, e trabalhou com isso, e ele conversava e falava comigo, né, da importância disso, e realmente, né, para você ter algo mais democrático, né, e também para que o Santos possa aumentar, né, o número de sócios, porque isso com certeza vai motivar muita gente, como vocês também bem disseram, vai aumentar, vai beneficiar, né, o Matheus bem colocou aí, e muitas pessoas, hoje, que a gente espera que a próxima gestão possa dar benefícios e valorizar mais os sócios, mas muitas pessoas de longe, às vezes, que moram em outro país, vão ter pelo menos esse benefício, né? Pelo menos o benefício de poder votar, né? Que realmente é algo muito importante para o clube, né? E, enfim, até o Avancino explicava que antes tinha muito aquela coisa, o Inter fazia muito aquele evento, grandes eventos ali para promover a votação e tal. E tem pessoas que gostam mesmo, de fato, de ir lá, de poder ir lá na Vila Belmiro, passar o dia lá e tal. Mas o voto virtual tem uma praticidade muito grande. E algo que eu espero também que o Santos possa desenvolver, né, que na própria matéria que eu fiz com esses especialistas, eles deixaram muito claro que não é caro, como a gente está vendo que não é caro, não é algo tão demorado assim, né, ou seja, é uma questão de vontade política mesmo. Estava faltando a vontade política de implementar um direito que é do sócio, né, que é estatutário desde 2011, desde o Estatuto de 2011, né, o novo Estatuto. Então, é um passo histórico, um dia muito importante para o Santos, um dia, assim, uma grande vitória da coletividade santista. Realmente, fico muito feliz, sou um grande defensor do voto virtual, do voto online, acho muito legal. E, né, como também falava aí com esses especialistas, né, outra coisa que também é muito barata, muito prática, e vocês também sabem bem, é o aplicativo, né? A gente espera que não pare por aí, que o Santos consiga que ninguém coloque empecilhos, né, que ninguém tente colocar empecilhos aí para atrapalhar esse voto já agora em 2020, né? Houve até a publicação oficial já no site do Santos, né? Oficializando a votação de ontem. Enfim, mais um passo, e a gente espera que realmente ninguém coloque empecilho, que isso possa ser aplicado e que não pare por aí, que continue, né? Que seja mesmo, enfim, como já é até estatutário e agora aprovou, acho que não vai ter problema, é só uma questão de, né? Se for o caso, fazer esse contrato para essa eleição, de repente é só para essa eleição, mas aí se faz um novo contrato, já há o precedente de ter aprovado, né, tendo um resultado, né, com certeza vai ser um resultado muito confiável, porque é muito difícil você ter fraude, né, com empresas sérias, e pelo que a gente sabe são empresas sérias, inclusive uma empresa cuidando da segurança, é muito difícil você ter fraude,
Então, é um processo muito seguro, né? Inclusive o Santos fez aí uma higienização dos dados, tirou, né, dados duplicados, esse tipo de coisa. Então, o cadastro está seguro e a gente espera que cada vez melhore, que o Santos possa fazer também esse aplicativo, que a pessoa possa botar no próprio aplicativo, que a pessoa possa também futuramente aí opinar sobre assuntos, possíveis contratações, sobre, né, negociações, tudo isso pode ajudar o Santos a ter uma noção melhor, né, do que os torcedores de modo geral e em especial os sócios pensam, né, isso pode até nortear decisões do clube, decisões do conselho. Então é um caminho muito, muito bom e é um caminho sem volta. O caminho da modernidade aí ele é sem volta. O Santos já tem uma questão interessante que é ter essa possibilidade do sócio votar. Tem clubes que não tem nem isso, né? Então isso já é interessante, mas precisava dessa modernização, né? Com todo respeito ao Bahia, mas o Bahia já tinha isso e o Santos não, né? Então o voto virtual, né? Então o Santos agora tem o voto virtual. Espero que logo tenha aplicativo. Só acho que aumenta a responsabilidade do sócio que mora longe para ele poder votar. Então a gente espera que todo mundo que vai votar que pesquise muito bem as propostas dos candidatos, né? O pessoal que já vai votar e que não votaria esse ano, mas agora vai poder votar por ser voto à distância, né? Por ter a possibilidade do voto virtual. E aumenta a responsabilidade dos próprios candidatos, porque às vezes o candidato fica meio que, entre aspas, um pouco acomodado ali, por ter mais... Não é o caso agora, porque a gente não tem o corpo a corpo, essa possibilidade. Não tem tanto isso por questão dos cuidados, né? Com a pandemia e tudo. Mas, por exemplo, numa próxima eleição, vamos supor que né, a gente espera que continue tendo o voto virtual, essa possibilidade, e o cara resolve ali ficar mais mais no corpo a corpo, naquela campanha mais tradicional, e numa dessa, ele tem propostas muito boas e não consegue fazer isso chegar a quem está longe, e quem está longe acaba votando em outro candidato. E aí o Santos perde, né, a chance de ter um bom presidente, um bom gestor. Então, aumenta a responsabilidade dos sócios, né, que vão votar também, aumenta a responsabilidade dos candidatos também, na minha opinião. Mas é muito bom, é muito, muito importante e acho que o clube só tem a ganhar. Realmente, o Santos aí começa a entrar definitivamente no século XXI. Eu espero que também a nova arena avance, a W Torre é muito séria, eu espero que avance também. Eu acho que o Santos tem muita coisa aí que pode galgar enfim, o Santos tem a camisa mais pesada, na minha opinião, do futebol, e precisa ter uma estrutura, né, uma modernidade condizente com isso, né? Quer falar rapidinho da vaquinha? O que vocês acham? Eu acho que pode ser já no encerramento, só rapidinho, cara. Eu tô meio apertado com o horário também, cara. Ah, tá. Vamos dar uma pinceladinha, então. Vamos lá. Bom, só pra gente encerrar, então, né, gente? Vamos comentar, então, essa vaquinha aí que o Santos está fazendo, né? O Santos quer que isso ajude aí a pagar, dizem que já vai direto para o Atlético Nacional, enfim. E pelas contas, é claro que muitos boletos demoram ali, o pagamento demora para ser compensado, mas o Santos até a gravação já tinha aí passado dos 500 mil reais, ou seja, já alcançou a meta aí em pouco mais aí de 24 horas, salvo engano, né? Só uma opinião rápida aí de vocês sobre isso, o que vocês acham dessa vaquinha? E é uma medida emergencial ok? O que vocês pensam? Começar com o Matheus. Vai lá, Matheus. Então, pela situação financeira do Santos, né, o torcedor tem que ajudar mesmo. Eu acho que a gestão Rolo não passa credibilidade, mas o torcedor não está doando pelo Orlando Rolo, não está doando pelos dirigentes, mas pelo amor ao clube. Então, eu acho válido chamar o torcedor para ajudar, e eu fico muito feliz quando eu vejo que em 24 horas praticamente já passaram dos 500 mil reais, que era o objetivo inicial do Santos. E o Santos está com essa vaquinha para juntar o dinheiro para pagar o Atlético Nacional, que a dívida atualmente gira em torno de quase 5 milhões de reais. Então, quando a gente vê esse engajamento do torcedor santista, a gente fica muito feliz, que mostra a força do torcedor, o amor ao clube, porque, como eu disse, a gestão Orlando Rolo não passa transparência e credibilidade alguma, mas mesmo assim o torcedor está doando, mesmo, não importa o valor, 10 reais, 50, mil reais. Então, você vê o engajamento do torcedor santista e o amor ao clube. Então, eu espero que o Orlando Rolo faça bom proveito desse dinheiro, consiga pagar as dívidas com o Atlético Nacional, mas poderia melhorar um pouquinho essa vaquinha, dar promoções, né, por exemplo, uma camisa autografada para os jogadores do Santos, pedir para os jogadores gravarem um vídeo para quem doou, mandar um vídeo, várias ações que o Santos poderia fazer que eu não vejo muita vantagem para quem está doando.
as pessoas estão doando pelo amor ao clube, mas o Santos não está oferecendo vantagem. Então acho que a vaquinha poderia ser muito melhor feita pelos dirigentes do Santos. Mas fica o parabéns para os torcedores do Santos. Foi uma demonstração de amor em 24 horas. Praticamente já passaram de R$500 mil doados. E aí, Longo? A iniciativa é super legal e super válida, né? Mostra, como o Matheus disse, a força do Santos, que muitos dizem que o Santos não tem torcida, o Santos não tem torcedor direito. Assim, é claro que o Santos não está entre as maiores torcidas do país, mas mostra que quem torce para o time torce porque gosta, porque realmente quer ver o time bem, quer se juntar à causa, vamos dizer assim. Mas um outro ponto é que fazer uma vaquinha é escancarar uma gestão ruim. Porque você faz uma vaquinha porque provavelmente você não está sabendo utilizar o marketing, e como o Matheus disse, o marketing em cima da vaquinha é ruim, você tá com dívidas, então eu acho que assim, a estratégia é super válida, mas a vaquinha escancara uma administração ruim do Santos. Eu também penso que realmente mostra, né, evidencia uma situação ruim, né? Alguns se falam, pô, mas não dá, mas eu penso o seguinte, a dívida está aí, né? A dívida está aí. Então, é uma alternativa, de repente, para o Santos também não ter que ficar recorrendo tanto a empréstimos e tudo mais, né? Dá para o Santos conseguir um montante legal, dar uma boa entrada aí com o Nacional, para poder, de repente, fazer um acordo aí e finalmente ficar livre dessas punições da FIFA, né? Enfim, embora a saída encontrada para o Soteldo, como a gente já... Foi um consenso aqui que não foi uma saída legal, né? Mas acho que faltou também um incentivo, né? Você doando a partir de R$20, salvo engano, você tem ali um certificado, mas acho que poderia, né, principalmente com doações a partir de um certo valor, poderia ter aí um reconhecimento maior, uma camisa ou algo assim. Só explicando também para o torcedor, quem quiser doar, mesmo tendo passado da meta, pelo que a gente sabe, vai ficar aí por 30 dias, né? Então, desde o dia 21, então vai ficar por 30 dias a partir do dia 21 de outubro. Então, quem quiser doar ainda para ajudar o clube, tem como doar, tá lá no Twitter, @SantosFC, né? Twitter oficial do Santos, é só você encontrar o link lá, você Felipe, consegue fazer... Oi, diga lá. Só para deixar certinho aqui, quem quiser acessar é só buscar no Google, né? Apoie Virada Santista, que você acha. Também. Mas tem também no Twitter. E o Santos deve fazer outras metas, né? Essa foi a meta 1. O Santos deve fazer, eu li no UOL, o Santos deve fazer outras metas para chegar num valor significativo a ponto de pagar o Atlético Nacional. Ah, legal. Realmente, o Rolo até comentou que seria um primeiro passo, né? Até acho que o Santos não esperava que alcançasse tão rápido isso, né? O Santos ficou meio assim, de repente até colocou uma meta mais modesta, entre aspas, né? Porque apesar de 500 mil ser um valor grande, para um clube de futebol a gente sabe que não é nada assim de outro mundo, né? Mas assim, a torcida foi muito bem, acho que realmente é isso. Quem diz que, mas é complicado, porque você não sabe o que vai ser feito, a gente tem que confiar que vai haver uma transparência, tem que inclusive cobrar isso do clube, né? Que haja uma transparência aí, né? Desse valor. E é aquilo, né? Eu, por exemplo, sou sócio, então assim, se for por esse raciocínio de que a gente não sabe o que vai ser feito, a gente não faz nada, não compra produto oficial, a gente não é sócio, né? Porque a gente aplica, né? Dá esse dinheiro para o clube de boa fé, né? Se depois ele vai ser usado de uma forma correta, honesta ou não, aí já não, a gente não tem esse controle. A gente pode cobrar, fiscalizar, mas, né, contar com o conselho também cobre, porque é uma das funções do conselho, inclusive, né? Mas a gente está doando de boa fé. Então acho que a torcida mostra assim uma força. Acho que seria complicado quem falar, mas seria melhor fazer uma campanha de sócio. Acho que seria complicado. Como o Santos precisa muito de valor para já, seria complicado fazer uma campanha para que o Santos tenha uma associação em massa. Acho que tem que fazer isso em paralelo também, claro, mas nesse momento acho que a vaquinha foi uma saída mais... Inclusive muita gente sugeriu essa vaquinha, né, da própria torcida. Então foi uma saída emergencial que não acho que tem que se repetir, acho que tem que ser uma coisa só essa mesmo. Cumpre aí algumas metas e acho que tá bom, porque realmente não é o ideal é o Santos ter um marketing, né, melhor, conseguir trazer mais sócios, ainda mais agora que vai ter o voto virtual, né? Ou seja, conseguir trazer mais sócios, mas emergencialmente, como daria para o Santos fazer uma campanha de associação em massa, até porque muitos torcedores não, né, têm essa questão da credibilidade, ou ainda não tem essa cultura de ser sócio, ou não tem tantos benefícios,
Ou a própria pessoa quer ajudar, mas não quer ter o compromisso, ou não tem condição ainda de ter um compromisso fixo, né? Então é uma alternativa válida, sim, a vaquinha, né? E às vezes a pessoa não tem condição de comprar uma camisa, que aliás eu acho que a Umbro precisa, né? A gente já debateu isso aqui, ter valores mais acessíveis, então R$240 uma camisa. A pessoa não tem condição de comprar uma camisa, mas ela consegue doar na vaquinha R$20. Enfim, então também não tem condição de ser sócia, mas ela dá os R$20 na vaquinha. Então, emergencialmente, pontualmente, apenas para esse caso, eu acho que é válido, mas a partir de agora o Santos tem que se reestruturar, principalmente a partir de uma nova gestão, né, se reestruturar para que isso não seja mais necessário. Né? Bom, gente, é isso. Um recado final aí do Longo. Diga lá, Longo. Valeu, Matheus. Valeu, Felipe. Nação Santista pelo apoio de sempre. Vamos esperar que nos próximos dias a gente tenha notícias boas, como essa da vaquinha, porque essa do Soteldo foi difícil. Valeu, pessoal. É isso. Diga lá, Matheus. Um último alô seu. Primeiro, um abraço para a torcida santista, pedir para se inscrever no nosso canal Podcast do Peixão, curtir o vídeo, compartilhar com amigos e até a próxima. A gente espera que aconteça no Santos, apesar que se volta à distância, a vaquinha dá uma animada depois da doação do Soteldo. Um grande abraço. É isso aí. Bom, a gente espera que vocês continuem participando, a gente agradece muito aí, né, a audiência, os ouvintes. Devagarzinho a gente está aumentando também o número de inscritos, né, no canal. E continuem participando, fiquem atentos, né, deem sugestões e mandem as perguntas aí para os pré-candidatos, a gente vai informar, né, as próximas entrevistas aí. Então, fiquem atentos, se cuidem, né, a pandemia ainda não acabou, é importante a gente não abaixar a guarda aí. E fiquem todos com Deus, um grande abraço, que a gente tenha novas boas notícias, né, diferentes dessa do Soteldo nos próximos dias aí. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais.